Após a morte de Smiley, alguma coisa muda de From, porque a maldição ela não acaba, ela muda de hospedeiro. E agora o ataque vem por meio da mente. Ela evolui com pesadelos e sons, se tornando o próximo passo da maldição. E é aqui que From se conecta diretamente com o filme Corra de 2017. Duas histórias onde a prisão acontece dentro da própria consciência. E nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre os personagens Ken e Chris, que foram vítimas desse horror psicológico, no qual eu vou analisar o passo a passo da maldição das cigarras. Olá pessoal, eu sou Lidiane e sejam muito bem-vindos ao Indico Assistir. From e o filme Corra, eles têm alguma conexão que a gente pode comparar para falar da maldição das cigarras. Porque na segunda temporada de From, os sonhos, pesadelos, sentimentos acabam se tornando armas. E no filme Corra, tudo isso acontece dentro da mente. O som da colher, o barulho das cigarras, o som da caixa de música são três sons diferentes que acabam fazendo com que desperte sentimentos, emoções que aprisionem a mente. E é aqui que a maldição das cigarras começam a fazer sentido. Em Corra, o som da colher leva a mente para o vazio, um espaço de paralisia, onde o corpo continua funcionando, mas já não pertence a quem o habita. Já em From, isso acontece de outro jeito. O som das cigarras e da caixa de música agem como um gatilho. É o aviso de que o mal encontrou um novo caminho, que é pelos sonhos. A culpa, o medo, traumas são portas abertas para a maldição das cigarras, que tem esse objetivo, que é controlar a mente e o corpo. Mas antes de começar essa análise comparativa para poder chegar ao objetivo da maldição das cigarras, eu quero pedir o seu like, porque ele ajuda bastante ao YouTube poder entregar o nosso conteúdo. Você que gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito, aproveite e já se inscreve aqui no canal e ative o sino para a notificação do novo vídeo. Mas caso não receba a notificação, eu sempre deixo uma mensagem quando o novo vídeo é postado. From tem uma cena que é uma das minhas favoritas, porque ela foi muito bem escrita e executada, que é quando Sarah conta para Kenny que o seu irmão Nathan tinha um medo de infância que era o barulho das cigarras, porque ele achava que eram monstros. E ela se pergunta, e se a cidade não se alimenta só da dor dos moradores? E se a floresta absorve os medos e os traumas daqueles que morreram na cidade? E se aquilo lá fora for o medo do Nathan? É a forma que a série utilizou as cigarras como uma representação visual e sonora do medo, para que o público compreendesse o conceito abstrato, nesse caso o medo, de uma forma mais imediata e sensorial. O medo, ele nunca desaparece, ele se multiplica e volta em forma de canção, de inseto, de pesadelo. Todos são presos por algo que só precisa de um som para atravessar da consciência para a realidade. Por meio das cigarras, a segunda temporada de From mostra que aquele local não se alimenta só de dor e esperança, mas também de medos e traumas. A floresta, ela toma forma e o barulho das cigarras mostra quando algo de ruim está prestes a acontecer ou já está acontecendo. E é aqui que se conecta bastante From com o filme premiado Corra. O filme Corra acompanha o jovem fotógrafo Chris Washington, que viaja com sua namorada Rose para a casa isolada da família dela. Inicialmente, Chris se sente desconfortável com o comportamento excessivamente afável e um tanto artificial dos pais de Rose e de outros convidados em um evento na casa, percebendo atitudes que parecem formas veladas de racismo. Após uma sessão de hipnose com a mãe de Rose, a psiquiatra Missy, Chris descobre uma conspiração sinistra. A família Armitage sequestra pessoas negras para transplantar o cérebro de pessoas brancas, idosas e doentes para seus corpos mais jovens e saudáveis, por meio de um processo chamado coágula. O filme Corra é o exemplo ideal do que aconteceu na segunda temporada de From, porque os dois, eles utilizam de um som para despertar um sentimento que aprisiona a mente. A maldição da bailarina, ela não desaparece, ela muda para a maldição das cigarras. E sempre que a gente pensa nessa maldição das cigarras, a maioria dos telespectadores associa logo aquela imagem do corpo de Smiley,
Mas não, as cigarras elas apareceram um pouco antes, que foi no Pesadelo de Kenny. Ele foi o personagem escolhido para poder apresentar as cigarras da série. Porque é através do seu sonho que veio a conexão entre a melodia, a letra e o som das cigarras. E o seu medo transformou sua mente, deixando ela vulnerável para que o seu sonho se tornasse realidade. E no pesadelo, ele está em casa, o telefone toca, algo impossível em front, porque a eletricidade e a tecnologia não funcionam. Do outro lado da linha, uma voz masculina recita a canção da caixa de música. Eles tocam, quebram e roubam, e todos se assombram. Eles vêm atrás de três até que para a melodia outra vez. Enquanto a música toca, Kenny vê cigarras fervendo na panela que sua mãe cozinha. O som fica ensurdecedor. A caixa de música aparece, a bailarina gira e uma cigarra pula no braço de Kenny. E ele acorda assustado, mas o ferimento está lá, é real. A queimadura liga o sonho dele à realidade da maldição. O pesadelo de Kenny ultrapassa a barreira da consciência, que é o mesmo que acontece com Chris no filme Corra. Só que com Chris ele acorda de um transe, de uma hipnose, e ele achava que estava em um sonho real. Chris e Kenny, eles estavam presos entre o real e o imaginário. O corpo e a mente de cada um estava preso por um gatilho sonoro. No filme Corra, é o som da colher batendo na xícara de chá de Missy que desperta o gatilho sonoro. Quando Chris está conversando com Missy sobre a morte de sua mãe, ele começa a ficar vulnerável por causa da culpa que sente. E Missy, ela continua a mexer o chá, batendo a colher repetidamente na xícara. Esse som e o movimento induzem Chris a um estado de transe, que o afunda na poltrona e na sua culpa, e o leva ao chamado lugar profundo. Assim, a consciência de Chris é suprimida e ele perde o controle do seu próprio corpo. Ele se sente paralisado, caindo em um vazio escuro, embora ele ainda possa ver e ouvir o que acontece ao seu redor, mas sem poder reagir. Missy, ela usa da hipnose para poder levar Chris ao local de vulnerabilidade, porque é aí que ela começa o procedimento coágula, que é quando a consciência de uma pessoa será transplantada para o corpo dele, enquanto que a mente de Chris fica presa no local profundo. Ou seja, o som da colher batendo na xícara de chá de Missy é o gatilho sonoro que desperta para que ele entre na hipnose e que sua mente fique aprisionada. Fazendo a comparação, o som da colher batendo na xícara de chá em Corra e o som das cigarras em From, eles começam o aprisionamento da mente dos personagens. E o que acontece é que, apesar dos sons serem completamente diferentes, eles têm a mesma função narrativa, que é o efeito no personagem. Em Chris, o som prende a mente dele no lugar profundo, enquanto que em Kenny, o som transforma o sonho dele em algo real. Enquanto estão queimando o corpo de Smiley, Kenny diz que já estava acostumada a sentir medo, porque uma coisa é você ver monstros saindo da floresta, só que esse medo piorou, porque agora são os pesadelos dele se transformando em algo real. Quando eles dois retornam para a cidade e encontram a mãe de Kenny, Julie e Ethan, Kenny começa a escutar novamente o barulho das cigarras e olha para a casa de Paula. É quando vê Regis saindo todo ensanguentado de lá. Ele mostra o corpo de Paula a boy de Kenny e diz que Paula foi dormir e escutou os gritos dela. Quando chegou no quarto, Paula dormindo dizia a letra da caixa de música que Kenny escutou. Depois disso, uma coisa que ele não via estourou o corpo de Paula e destruiu seu rosto. Boyd saiu e pediu para que Julie e Kenny avisassem a todos na cidade. Ninguém pode dormir. Essa é uma das muitas vulnerabilidades dos moradores. Nesse momento, o barulho das cigarras estão por toda parte da cidade, mas ninguém as vê, porque representam o medo que se espalhou entre os moradores. Agora o barulho das cigarras é escutado por todos, porque um novo ciclo se inicia, no qual a maldição se move na cidade qualquer hora do dia e não precisa nem ser visível, basta apenas ser um único som. Os sons em From e Corra abrem o caminho para algo que prende a mente e o corpo. Não importa se é o som da caixa de música, o som do barulho das cigarras, o tilintar da colher.
todos têm o mesmo propósito. Agora, se Kenny e Paula foram as primeiras vítimas da maldição das cigarras, como será que Julie, Randall e Marielle acabaram aprisionados dentro de si mesmos? Deixa sua opinião nos comentários, curte esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.